23, versículo 33. Os irmãos acharam? Vamos fazer a leitura destes versículos. Se não for muito incômodo, eu gostaria de pedir aos irmãos que, em reverência à palavra do Senhor, se colocassem de pé. Não vamos demorar na leitura. Levíticos capítulo 23, a partir do versículo 33, nos fala o seguinte. Amém? Vamos fazer silêncio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além do sábado do Senhor, além dos vossos dons e além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias deste mês, 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. Ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam que... Essa pessoa eu não conheço ainda. Para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar os vossos filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Feche os seus olhos por um breve momento. Senhor Deus, nos colocamos, Senhor, ó Pai, na Tua presença, para adorar o Teu nome, para bendizer a Ti na beleza da Tua santidade. Senhor, nós queremos Te agradecer porque é um momento especial, aonde estamos reunidos como igreja, aonde estamos reunidos como Teus servos, para adorar o Teu nome. Tudo que foi feito até esse exato momento aqui, foi para honrar, foi para glorificar, foi para exaltar o Teu nome, aquele que é digno de toda honra e toda glória. E de uma maneira especial, queremos pedir que a graça, a misericórdia, a alegria do Senhor venha sobre cada cabeça aqui nesse lugar. Que possa bater em retirada todo espírito de tristeza, que possa bater em retirada toda a opressão, que possa bater em retirada tudo aquilo que vem contra a nossa vida, para nos tirar da Tua presença, para nos trazer angústia e dor. Porque nesse momento nós vamos celebrar uma festa, algo que é espiritual, para trazer para a nossa vida tempo de paz. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos para sentar. Esse fundo musical, deixa ele bem baixinho. Irmãos, os irmãos que estão entrando vão se acomodando, mas vamos fazer silêncio. Tabernáculo. Estamos hoje, pode baixar mais um pouquinho o fundo musical, pelo menos para mim aqui está um pouco alto.
Estamos no segundo dia de tabernáculo, começamos ontem. Vamos fazer o seguinte, os irmãos me perdoem, é porque a questão de barulhos externos, eles me tiram o foco. Eu pedi a Jefinho para botar o fundo musical, mas eu queria pedir para retirar, porque como tem gente conversando lá fora, então minha mente ela divide, não consigo. Deixa sem o fundo musical, eu agradeço. Mas foi eu que havia pedido. Pronto, vamos lá. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre tabernáculo. No decorrer da semana, nós teremos outras palavras, outras pregações aqui, que estarão explicando mais detalhes sobre o tabernáculo, sobre os detalhes que falam sobre tabernáculo, nos mais diversos sentidos. Mas hoje nós gostaríamos de falar de tabernáculo no seu sentido espiritual. Vamos lá. Antes nós precisamos entender essa palavra tabernáculo. Talvez alguém ainda tenha uma dúvida sobre o que significa tabernáculo. E essa palavra ela tem um significado muito interessante, porque do latim a palavra tabernáculo significa tenda ou cabana, barraca. E do hebraico é sucote, moradia, lugar da divina morada. Quando nós falamos de festa dos tabernáculos, nós observamos esse texto da palavra de Deus. O historiador Flávio Joséfo, um grande historiador, que conta com muita propriedade a história dos hebreus, ele fala que tabernáculo é uma das festas, ou melhor, é a festa mais bonita e mais importante que os judeus celebram, os hebreus, judeus, dá no mesmo. E ele dá um ênfase muito grande a essa festa. E tabernáculo, ela faz uma abordagem. Nós vamos entender que quando celebramos tabernáculo, ela nos leva a fazer uma abordagem da nossa vida enquanto cristãos. Como nós entendemos que tabernáculo fala de morada divina, tabernáculo fala de habitação. É importante nós entendermos que essa habitação que aqui está falando, está nos levando para uma vida íntima com o nosso Deus. Falando de tabernáculo, não podemos deixar de lado a nossa vida, pois tabernáculo fala de estar próximo. Nós sabemos que o que mais impede a nossa vida de adquirir a presença de Deus, o que mais impede a nossa vida de podermos usufruir daquilo que Deus tem para nós, é justamente o distanciamento que muitas vezes ocorre na nossa vida. E quando nós falamos de tabernáculo, nós estamos tratando de um tema muito interessante, um tema profundo, porque tabernáculo, ela vai fazer um link, ela vai fazer uma ligação entre a criação. Nós vamos voltar lá para o Gênesis, nós vamos fazer um link com os nossos dias hoje, e nós vamos entender também que tabernáculo fala do futuro da Igreja de Cristo. E nós precisamos entender o primeiro passo sobre tabernáculo, é que tabernáculo nos leva a entender a importância de estar habitando na presença de Deus. Amém? O ser cristão, o estar servindo a Deus, implica em nós entendermos o verdadeiro significado desta palavra. Tabernáculo, morar com Ele, estar na presença dEle. E quando falamos desse tema, nós precisamos entender que isso traz para nós, precisa trazer alegria. A gente vê que no texto original que nós lemos aqui, Deus orienta o povo a que pegassem ramos de plantas, ramos de salgueiro, eles pegassem ali coisas que eles pudessem utilizar para movimentar, para ornamentar, mas tudo aquilo que pudesse trazer um clima de alegria, um clima de paz.
vamos entender que tudo o que tira a nossa paz, tudo o que tira o desejo de sorrir, tudo o que tira o prazer de sorrir, tudo isso é algo que não provém de Deus. Porque aquilo que vem de Deus não pode trazer para nós angústia. Se nós formos entender todo o plano de Deus, se formos entender todo o plano de salvação, todo o plano de regeneração e santificação de Deus para nós, nós vamos entender que dentro deste plano está imbuído algo muito especial. É que o cristão, ele precisa ter na sua vida paz e alegria. E quando falamos de tabernáculo, não podemos negar isso. E o texto vai dizer, olha, vocês precisam celebrar durante 7 dias. Vocês precisam se alegrar. Vocês vão pegar esses ramos de salgueiro, de palmeira, e vocês vão dançar, vocês vão pular, vocês vão se alegrar. E quando nós falamos em servir a Deus, quando nós falamos de tabernáculo, tabernáculo vai nos levar a entender o motivo pelo qual eu e você fomos criados. Tabernáculo não vai apenas falar dessa festa que vai ser realizada no livro de Levíticos, mas tabernáculo vai nos arremeter lá para o Gênesis, vai nos mostrar a criação. Nós vamos nos deparar com esse quadro da criação e vamos entender que na criação, nós, seres humanos, fomos criados com um propósito. Os irmãos creem nisso? Deus não faz nada sem propósito. Cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, é um propósito de Deus na sua vida, trazê-lo até aqui nessa noite. Se você está aqui, entenda que foi Deus que te trouxe nesse lugar. Se você está aqui, entenda que aquilo que atormenta a sua vida, o Senhor Deus, Ele quer tirar nessa noite. Então o que acontece? Quando falamos de tabernáculo, nós somos levados a fazer esse paralelo entre tabernáculo e a criação. E nós entendemos que o propósito pelo qual o ser humano foi criado foi um propósito divino. Nós vamos entender, não vamos entrar nesse mérito para não sair do tema e não demorar. Precisamos ser rápidos por causa do horário. Mas quando falamos do tema da criação, nós entendemos que tudo foi feito debaixo de um propósito divino. E quando Deus criou cada ser humano na face da terra, e nós estamos incluídos nisso, mesmo falando de Gênesis, Deus já sabia tudo o que aconteceria. E quando nós somos criados, quando cada ser humano na face da terra é criado dentro de um propósito divino, pois Deus cria o primeiro ser humano, a primeira civilização é criada dentro de um propósito, que essa civilização, que esse ser humano vivesse para a honra e glória do nome do Senhor. O pecado, ele vai trazer uma quebra de aliança entre Deus e o homem. A gente entende uma coisa interessante falando do pecado, para não entrar em muitos detalhes. Digamos que você vai para algum lugar e você precisa acionar ali o GPS no seu carro, no seu celular. O que é que você faz? Você coloca o destino, você aciona o GPS, ele vai traçar a rota. Mas digamos que você já conhece mais ou menos a rota e no meio desse trajeto você diz, olha, eu vou entrar por aqui, eu já conheço a rota, mas eu quero entrar por aqui. O que é que acontece? Quando você sai, automaticamente o GPS vai dizer, recalculando a rota. Mas acontece uma coisa interessante. Ele vai recalcular a rota, ele vai mudar um pouco a trajetória daquilo que está ali, mas só que tem uma coisa. O GPS, ele não vai, só se der algum problema, um pane, mas ele não vai lhe tirar do destino final. Você vai fazer um arrodeio, você vai entrar por outro caminho, mas ele vai traçar outra rota para lhe levar até o destino final. O pecado fez mais ou menos isso com a humanidade. Quando o pecado entra em ação, ele quebra o propósito divino, então Deus vê a necessidade de recalcular a rota. Entenda. E nós vemos que durante toda a trajetória da humanidade na face da terra, essa rota ela vai sendo recalculada, porque nós, seres humanos, temos uma tendência terrível ao pecado. A natureza pecaminosa ela vem só com uma intenção,
nos tirar da presença de Deus e nos levar a uma vida destrutiva. E enquanto o ser humano vai andando na face da terra, aí nós vamos entender que esse recalcular da rota, em momento algum, o Senhor Deus ele vai esquecer da gente. A humanidade vai tomar caminhos tortuosos, vai pegar caminhos diversos, mas em momento algum Deus vai se esquecer de nós. Em momento algum Deus ele esquece de cada um de nós que aqui estamos. Não importa se na nossa trajetória de vida, eu não vou dizer de vida, se durante essa semana aconteceu algo que te tirou a paz, que te tirou, sabe, do teu projeto, aquilo que você tinha. Mas saiba de uma coisa, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer recalcular a sua rota. Ele quer que você venha tabernacular com Ele. Ele quer uma intimidade contigo. Sem essa intimidade, sem essa aproximação, sem nós estarmos juntos, sem nós termos essa intimidade, essa moradia, a situação fica complicada e a nossa rota vai sempre saindo daquilo que deveria ser. E nós precisamos entender, irmãos, que quando o pecado vem lá no Éden, distorce todo o projeto divino, tudo aquilo que Deus havia feito, o pecado ele vai entrar e vai bagunçar a coisa. E a gente vê que vai vir toda uma história, vem Noé mais na frente, e de Noé vai surgir um povo. Eu vou ser bem breve aqui. De Noé vai surgir um povo, e esse povo, eles são descendentes de Noé, são os semitas, um povo que vai crescer muito ali em todo o Oriente Médio. Eles vão se expandir, e quando eles vão crescendo, uma coisa interessante acontece. Nós, seres humanos, nós temos essa coisa nata de querermos viver em grupos, aonde cada grupo se identifique com o seu grupo, se identifica consigo mesmo. E isso foi acontecendo. Quando os semitas foram crescendo, se espalhando em toda a face da terra, o que é que acontece? Povos foram surgindo ali. Os semitas eram um grande povo, mas ali foi existindo ali uma ramificação, ou uma subdivisão. E passaram a existir 7 povos ali, que eu gostaria apenas de falar o nome deles. Surgiram os arameus, os assírios, os babilônios, os sírios, os hebreus, os fenícios e os caldeus. Porém, cada um deles tinha uma cultura diferente. São povos que se distanciaram de Noé até eles. Houve um distanciamento de Deus. E esses 7 povos, esses clãs, vamos dizer assim, cada um seguiu seu rumo. Cada um procurou uma maneira de viver. E entre eles estava o povo hebreu. O povo hebreu procurou seguir uma linhagem mais original. Eles procuraram seguir uma linhagem que voltava mais aos tempos de Noé, voltava mais a uma adoração ao Deus invisível, ao Deus eterno. E assim aconteceu. E esse povo hebreu, eles não conseguiram, chegou um momento em que eles buscaram a Deus e eles não conseguiam mais estar entre esses outros povos que nós citamos aqui. Então, eles procuraram não se destacar, se distanciar, porque Deus ofereceu a eles uma promessa que viria apenas para aqueles que recebessem esse Deus como Senhor da sua vida. Deus levanta homens ali como Moisés, Deus vai levantando homens ali, nós vamos ver Josué e outros homens, levantados como liderança, e esses homens são levantados para fazer com que esse povo viesse se destacar. O que é que eu quero dizer? O povo de Deus precisa ser diferente. Nós, como povo de Deus, precisamos aprender a buscar o tabernáculo de Deus em nossa vida, para que nós possamos nos destacar em meio à multidão. Entenda o que eu vou falar. Esse se destacar, nós não estamos falando aqui da questão de ser orgulhoso ou ser melhor que ninguém, mas se destacar no sentido de receber a visitação, de receber a bênção, de receber a presença de Deus. E os hebreus agora, eles contraem, eles recebem essa bênção, eles recebem essa promessa. O nome, a palavra hebreu, para que você possa entender,
Existe uma forma de falar na teologia, chama-se ipsis literis, é a forma literal da palavra e a terminologia. E quando nós colocamos o nome hebreu, nós vamos entender que significa, hebreu significa o povo do outro lado do rio, simplesmente isso. Um povo que se destacou, um povo que procurou uma vida diferente. O que é que isso traz para nós hoje? Nós estamos querendo uma vida diferente daquilo que o mundo tem abraçado, ou estamos nos conformando com aquilo que o mundo apenas está nos apresentando? Nós precisamos querer, para que Deus nos abençoe, nós precisamos buscar, precisamos ir em busca daquilo que nós almejamos. Não se consegue nada, isso falamos em um âmbito espiritual e também humano, não se consegue nada sem buscar. Não se consegue nada sem ir à luta. E nós precisamos entender que nós temos que tomar uma decisão. Até que ponto nós vamos nos acostumar, até que ponto nós vamos estar acomodados com tudo aquilo que o mundo tem apresentado. A gente olha e analisa uma situação onde o mundo naturalmente está entregue ao pecado, à devassidão, à imoralidade, uma sociedade moderna, hoje já se considera ultramoderna, mas que tem voltado as costas para o Deus que o criou. Então, qual a nossa condição diante dessa sociedade? Vamos nos acostumar com isso? Vamos permitir que nós, os nossos descendentes, estejam acostumados com isso? Ou vamos entender que a palavra de Deus apresenta para nós e apresenta nessa noite de hoje uma vida diferente? Quando nós falamos de tabernáculo, tabernáculo vai nos apontar a tempo de paz. E nós precisamos entender que todos nós precisamos de paz, amém? Precisamos de paz. E para que isso aconteça, o Senhor, Ele está sempre disposto a nos conceder essa paz. Ele está sempre disposto a nos abençoar. Mas é preciso nós entendermos que a decisão, ela precisa ser unicamente nossa. Quando Deus ele escolhe o povo ele é levado por um tempo ali, eles vão lá para o Egito, Deus vai lá, tira eles do cativeiro. Eles passaram ali 400 anos no Egito. Eu gostaria apenas de abrir um parêntese aqui, para fazer uma observação que às vezes a gente não observa, não faz. Quando a gente fala do povo 400 anos no Egito, vamos entender uma coisa. Quando o povo entrou no Egito, quando eles foram para o Egito, eles foram a convite de José, um hebreu que estava lá em uma posição elevada, e ele recebeu o seu povo, e eles chegaram ali e foram bem recebidos. Então, depois de um tempo é que eles vão, José morre, aquele faraó que conhecia o povo hebreu vai morrer, e depois vem uma outra geração e agora vai oprimir o povo. Então, não foram 400 anos exatos de opressão. Eles entraram ali por um tempo, foram abençoados, só que o fato daquele povo ser tão abençoado, eles começaram a crescer muito, e aquilo começa a incomodar os seus inimigos. E aqueles inimigos vão lá, fazem a cabeça daquele faraó da época, então começa todo o processo de escravidão. Mas só que acontece uma coisa: quando existe um povo que teme a Deus, quando existe um povo que reconhece a grandeza de Deus, esse Deus faz maravilhas. Se eu e você reconhecemos, se eu e você acreditamos no poder de Deus, se eu e você acreditamos no poder da palavra, então pode ter certeza que essa nossa crença, essa nossa devoção a Deus e à palavra vai fazer uma grande diferença na nossa vida.
Nós precisamos entender, irmãos, que esta palavra que nós temos na nossa mão, talvez fechada, seja apenas um livro como qualquer outro. Mas quando nós buscamos discernimento de Deus, discernimento do Espírito Santo de Deus, esse livro que você tem nas mãos, ele pode operar maravilhas na sua vida, na minha vida. Ele pode trazer transformação. Irmãos, esse livro aqui, ele tira a angústia do coração. Ele tira a depressão da alma. Ele nos transforma, ele nos conduz por um caminho que nós precisamos. É a palavra de Deus. Tudo nesse mundo passa. Tudo é passageiro. Mas a palavra de Deus não passa. A própria palavra de Deus, ela nos afirma que céus e terra passarão. Mas essa palavra, ela vai permanecer. Porque ela não é de homens, mas ela é de Deus. E quando nós falamos de tabernáculo, nós precisamos entender a necessidade de nos aproximar desse Deus e da sua palavra. Não é só o fato de dizer, eu sou cristão. Precisamos ter uma vida de intimidade com esse Deus. Precisamos entender e conhecer e amar a sua palavra. Vivemos tempos modernos, onde nós somos cristãos, onde gostamos de muito movimento, muita movimentação no mundo espiritual, ou gospel, vamos dizer assim. Mas nós precisamos entender o amor a Deus e a palavra. Quando nós amamos o nosso Deus, quando nós reverenciamos e amamos a sua palavra, algo acontece em nossa vida. Precisamos dar valor a esse Deus que nós adoramos. A gente vê, irmãos, que aquele povo que estava no Egito, eles começam a clamar a Deus, eles oram, eles clamam. Aí você diz, poxa, tem tanto tempo que eu estou buscando algo de Deus e não recebi ainda. O Senhor, Ele está sempre pronto para nos atender. O Senhor está sempre pronto para ouvir o nosso clamor. Aquilo que está no seu coração, que você clama há tanto tempo, que você busca há tanto tempo, aí você pergunta, por que Deus não ouviu ainda? Aí vem uma pergunta aqui de fora. Qual a maneira você está clamando? Qual o grau de confiança que nós temos em Deus quando nós clamamos a Ele ou quando nós apresentamos o nosso pedido? A fé em Deus tem que ser algo sem restrição. Nós vamos entender aqui de forma breve que o povo, eles estavam ali. Deus colocou eles, tirou do Egito, colocou no deserto e disse, olha, eu tenho uma promessa de uma terra que mana leite e mel para vocês. Deus tirou da escravidão, deu uma promessa, foi Deus que deu, irmãos. Aí se a gente fizer uma pergunta aqui, quem crê na promessa de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Foi o que aconteceu com aquele povo lá no deserto, no Egito. Vocês creem na promessa de Deus? Eu creio que Moisés falou, todo mundo creu. Deus vai lá, faz toda uma revolução, Deus manda as 10 pragas, Deus balança tudo ali. Tira o povo, bota no deserto. E Deus diz, ei filhos, começa a marchar, porque vocês saindo aqui do Egito, vocês estão indo rumo à terra prometida. Estou concedendo a vocês nesse dia de hoje, veja a promessa de Deus. Estou concedendo a vocês uma terra que mana leite e mel. Será a herança de vocês, porque vocês me clamaram. Vamos entender que o nosso clamor precisa tocar no coração de Deus. A oração precisa tocar no coração de Deus. Se nós oramos e nada acontece, é porque a nossa oração ainda está vazia. É porque nós ainda não confiamos nem na nossa própria oração. A gente ora, a gente chora, mas quando termina a oração a gente fica, será que vai dar certo? Precisamos confiar. Veja o que é que acontece quando o povo deixa de confiar. Deixa-me tentar resumir aqui em 10 minutos. O povo andando no deserto. Vamos pular algumas coisas aqui. Deus vai dar água para o povo, Deus vai dar alimento. Chega um dia que eles vão estar parando em um determinado lugar, e olhe que Deus todos os dias dava água, dava comida. Deus de noite colocava uma coluna de fogo para aquecer e acompanhar o povo. Durante o dia, uma coluna de fumaça, para que uma nuvem
uma nuvem por cima do povo, para que eles não recebessem aquele sol diretamente e à noite não recebesse as temperaturas do deserto que são abaixo de zero. Deus cuidou do povo durante todo o tempo. A bênção, a mão de Deus estava sobre eles. Aí um determinado dia eles acampam em um lugar, e vamos dizer que ontem eles beberam água. Quando foi hoje, eles disseram: Moisés, trouxe a gente para aqui para morrer de sede. Agora imagine, Deus vinha abençoando durante toda a trajetória. No dia que falta água, aquele povo começa a murmurar. Ou seja, é um povo que recebe, é um povo que busca, é um povo que está sempre recebendo, mas em um momento de luta, o povo para reclamar. Por que não paramos para agradecer? Se pararmos para analisar a nossa vida, a nossa lista de agradecimento muitas vezes é muito pequena, em contraste com a luta de pedidos, a lista de pedidos que nós temos. Se fizermos uma lista de pedidos para o final do ano, dia 31 de dezembro, traz uma lista de pedidos para a gente orar. A gente abre uma lista aqui, desenrola e ela vai lá no meio da rua. Porque nós pedimos. Mas agradecer, muitas vezes a gente esquece, porque Deus ainda não respondeu aquele pedido, então a gente não para nem para agradecer. Aí a gente vai, promete a Deus, promete, o ano entra, termina um ano, entra outro ano, 3 anos depois, ainda a gente não cumpriu nenhuma promessa daquela lista que fez. É melhor não fazer. Então o que acontece? O povo estava no deserto, faltou água, o povo reclamou. Aquele povo que havia ouvido a voz de Deus, o povo que estava vendo Deus agindo diante dos seus olhos. Imagine o que é você andar nas areias do deserto, só causticante. A única coisa que tem ali, além de areia quente, são serpentes. E Deus vem com uma nuvem e coloca por cima do povo. O povo andando e a sombra acompanhando. De noite, aquela coluna de fogo gigante. Porque se era uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, uma multidão de quase 3 milhões de pessoas, não devia ser uma chama pequenininha. Mas quando faltou água, o povo reclamou. Quando faltou comida, o povo reclamou. O povo começou a perder a fé porque faltou água, faltou comida. Irmãos, vamos entender uma coisa. A nossa fé, a palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós não vemos. A fé do cristão não pode estar estabelecida, firmada, em cima de uma lista de bênçãos. Porque se Deus não concede aquela lista ali, aquilo que está escrito naquela lista, a nossa fé começa a arruinar. Porque nós temos um problema de enfermidade, então a nossa fé vai diminuir. Irmãos, a fé, ela é separada. A vida com Deus, a nossa fé, ela é separada dos problemas ou das bênçãos, da saúde ou da enfermidade. O servir a Deus não pode estar ligado intrinsecamente com essas coisas. Porque senão nós só vamos servir a Deus quando tivermos alegria, quando tivermos saúde, quando tivermos dinheiro. Temos que clamar a Deus na saúde ou na enfermidade. Temos que clamar a Deus quando o bolso está cheio de dinheiro ou quando não tem dinheiro. Temos que clamar a Deus quando estamos felizes e quando a angústia está atormentando a nossa alma. Sabe por quê? Porque mesmo estando atormentados, se o Espírito Santo de Deus estiver conosco, pode ter certeza que em um dado momento a vitória ela vai chegar. Isso é tabernacular com Deus. Isso é morar na presença dEle. É estar na presença dEle. A fé não pode ser uma mercadoria de troca. Vamos viver dias nos tempos modernos, onde muitos estarão apostatando da fé. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Por quê? Porque estarão abrindo a negociação à sua fé. Não estarão suportando as coisas que surgirão. Mais uma vez, reiterando, a Bíblia que fala. Então, que a nossa fé ela esteja firmada única e exclusivamente em Deus.
Eu preciso servir a Deus independente de qualquer coisa. Se eu estiver alegre, eu pulo na presença dele, eu glorifico a ele. Se eu estiver triste, eu dobro o joelho, eu choro, mas eu continuo glorificando a ele. E dessa maneira, o nosso inimigo, ele vai se levantar com as lutas, ele vai fazer com que muitas vezes a gente fique só e abandonado, ele vai muitas vezes colocar opressão, vai colocar depressão, vai mexer na nossa condição financeira, vai mexer em tudo. Mas aquele que tem a sua fé firmada na cruz de Cristo, ele não será abalado. É necessário tabernacular com Deus, é necessário morar. O Salmo 91 fala de tabernáculo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Isso é tabernacular com Ele, é morar com Ele, é estar na presença dEle. A gente precisa ter bastante cuidado com tudo aquilo que vem ao nosso redor e que tira a presença de Deus de nós. A gente vê, Deus abençoou aquele povo ali, eles peregrinaram 40 anos no deserto, uma trajetória que deveria levar entre 15 a 22 dias, eles passaram 40 anos rodando em círculos. Por quê? Porque cada vez que eles desagradavam a Deus, cada vez que Deus abençoava e no outro dia eles entristeciam o coração de Deus, Deus punia eles e eles não encontravam o caminho, ficavam rodando e rodando. E aquilo que seria em 2 semanas se tornou em 40 anos. Um determinado dia Deus diz: olha, Moisés, sobe o monte, eu vou te dar as tábuas da lei, eu vou dar a orientação para você conduzir esse povo, para que eles não saiam da linha. Moisés passa vários dias no monte. Enquanto Moisés ainda estava no monte, Deus disse: desce, porque a coisa está pegando lá embaixo. Teu irmão Arão, ele deu ouvidos ao pecado, colocaram ele no canto da parede e ele negociou a sua fé. E quando Moisés desce ali furioso, eu acho que se tivesse uma tirolesa, Moisés tinha descido de tirolesa para ser mais rápido, porque a viagem foi longa descendo aquele monte. Mas eu acho que ele estava tão zangado que ele nem olhou para isso. Quando ele chega lá embaixo, quase 3 milhões de pessoas. Você sabe por que foi a ira de Moisés, que ele pegou as tábuas da lei e quebrou nos pés do povo? Sabe por que foi que ele derreteu o bezerro de ouro e botou o povo para beber aquela água misturada com ouro, de tanta raiva que ele teve? Aí você diz: só porque o povo estava adorando o bezerro e estava se alegrando. Irmãos, lá em outro texto que agora me fugiu à memória, um texto paralelo ao que conta a história do bezerro de ouro, vai mostrar o seguinte: que aquelas pessoas, quase 3 milhões de pessoas, naquele momento que Moisés desce, que ele se depara com uma cena terrível, um bezerro de ouro gigante no meio do povo, e aquela alegria do povo ali não era só uma festa, eles estavam em uma grande orgia. Você entende o restante? Quase 3 milhões de pessoas, sabe aquela coisa horrível? E Arão lá se vendeu e não tinha força para resolver a situação. Então Deus disse: olha, Moisés, por causa disso, eu vou retirar a nuvem da glória do meio do povo. A presença de Deus saiu do meio do povo naquele dia. Até que um dia Deus vai lá, chama Moisés de volta e dá a ele outras tábuas da lei. E nós vemos, irmãos, que por causa do nosso coração, quando eu falo nosso, a humanidade, por causa do nosso coração corrompido, de Deus nos abençoar e nós entristecermos a Ele, a bênção de Deus sempre se distancia de nós. Estavam ali quase 3 milhões de pessoas fazendo coisas que desagradavam a Deus, uma imoralidade terrível envolvendo homens, mulheres, jovens, adolescentes, todos ali naquele lugar. E aquilo fez com que a trajetória do povo só viesse a aumentar. E como brinde, sabe o que foi que aconteceu por causa do pecado do povo? Daquela geração de quase 3 milhões de pessoas, só 2 homens puderam ver a terra prometida, porque até Moisés morreu antes. Só Josué e Caleb. Só os filhos daqueles que ali estavam foi que entraram com Josué e Caleb e herdaram a Canaã. Sabe por quê? Porque eles entenderam o real sentido de tabernacular com Deus. Eles entenderam a importância de deixar a maldição de lado,
deixar o pecado de lado, porque o pecado, por mais que a gente ache bonito, por mais que a gente tente se desculpar, para Deus não existe desculpas, porque Deus ele não é tolo. Então não podemos fazer essa negociação com Deus. Ele não aceita essa negociação. O Senhor busca de nós uma vida de pureza e santidade na sua presença. Tabernacular fala de uma vida que vem agradar a Deus. Fala de uma vida que nós venhamos estar na presença dEle, fazendo a sua vontade. E todos aqueles que não deram importância ao Senhor, eles morreram nas areias do deserto. Eles não queriam compromisso. Eles começaram a ter saudades do Egito e tudo aquilo que estava lá no passado. E pulando um bocado de coisa para a gente encerrar, a gente vê aqui, não vou falar apenas do sentido espiritual da Sukkah. Os sábios do Talmud, eles falam que a Sukkah, ele é o abrigo da fé. Aqueles que olham para a Sukkah, amanhã vai ser falado mais sobre Sukkah, ou depois de amanhã, mas essa cabana que você vê aqui, ela vai simbolizar o abrigo da fé. Ou seja, o cristão, ele precisa estar dentro do abrigo da fé. A nossa fé, ela não pode ser fragilizada. Não podemos permitir que a nossa fé venha morrer. Precisamos apenas fazer uma análise. Para onde vamos daqui a 5 anos? Para onde vamos daqui a 1 ano? Ninguém sabe. E se perguntar para onde nós vamos amanhã? O que acontecerá conosco ainda hoje, daqui para meia-noite? Ninguém sabe. E nós precisamos entender que existe um plano de salvação para nós. Mas esse plano de salvação, ele está restrito àqueles que têm uma vida na presença de Deus. O tabernacular com Deus. Então, se nós entendemos o projeto de salvação para nós, vamos entender que Deus nos ama de uma maneira tal, que Ele se preocupa com cada um de nós que aqui estamos, de uma maneira especial. Aquilo que é uma dúvida no seu coração, aquilo que é uma dor na sua alma, aquilo que te atormenta. Saiba de uma coisa, o Senhor nessa noite, Ele quer tabernacular contigo, Ele quer ter essa intimidade contigo, Ele está sempre disposto, mas depende de mim, depende de você, a decisão ela é nossa. Então nós precisamos entender que nós só podemos ter esse tabernacular com Deus, ter essa intimidade com Deus, se nós preservarmos a nossa fé. Vamos entender que dias difíceis virão. Dias difíceis estamos atravessando. Mas não vamos pensar apenas em nós. E os nossos descendentes? Os filhos, os netos. O que é que nós temos, ou queremos, ou pretendemos para eles em um mundo futuro? A nossa vida vai influenciar muito a vida deles. Por quê? Porque nós nos colocamos como intercessores. Na condição de cristãos, nós nos colocamos como orientadores. Nós somos aqueles que precisam interceder, que precisam orientar, orar. Então, para que nós possamos ter a nossa prole, para que nós possamos ter os nossos descendentes abençoados, para que o futuro deles esteja debaixo da bênção do Senhor, a nossa estrutura espiritual, ela é essencial. Não vamos apenas pensar em nós, mas também na nossa descendência. Vamos entender que a nossa vida aqui ela é passageira, mas um dia todos nós estaremos diante de Deus e precisaremos prestar conta da nossa vida para com Ele. Não tem como escapar. Às vezes a gente pode esconder algo de alguém, a gente pode dizer que fez isso ou que não fez aquilo, mas um dia diante de Deus, quando estivermos frente a frente com Ele, o Senhor Deus ele vai ter em suas mãos todo o nosso histórico, tudo o que fizemos desde o dia que nascemos até o dia que estivermos diante dele. Aí vem uma grande pergunta: o que nós temos para apresentar a Ele? Qual a importância que nós damos quando falamos em tabernacular com Ele? Qual a importância que nós damos quando falamos em viver na sua presença, em cumprir a sua vontade? Então, irmãos, que nós possamos nessa noite
meditar e entender que o Senhor tem para nós tempo de paz. Mas eu queria só deixar, para encerrar, já para orar, uma observação bem interessante. É que tempo de paz, às vezes nós entendemos que tempo de paz é só estar com muita alegria, com um grande sorriso no rosto, com muitas coisas, bens materiais, coisas boas. Mas para Deus, a paz que Deus nos dá, o próprio Senhor Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Ou seja, tudo que o mundo nos apresenta é passageiro, é efêmero, não tem uma duração muito grande. Mas Jesus está dizendo: olha, a paz que eu tenho para te dar vai mais além do que a dor que você está sentindo, vai mais além do que a angústia que você está sentindo, vai mais além do que os bens materiais, vai além de qualquer coisa que você possa imaginar, porque a minha paz, ela é perfeita. E é essa paz que vai nos ajudar a atravessar as dores, angústias, mágoas da nossa vida. Talvez alguém pregue de forma errada e diga: aceite a Jesus que você não vai passar mais por problema nenhum. Não é assim que funciona. A palavra seria o seguinte: aceite a Cristo, que nos momentos da tempestade da sua vida, Ele não vai estar de longe para te ajudar, Ele vai estar com você dentro da tempestade. Ele vai estar de mãos dadas dentro da luta, dentro da angústia. Mas a angústia é muito grande que está me sufocando, sabe? Quando você vê ali naqueles filmes a pessoa afundando na areia movediça e ele afunda que some. Muitas vezes nós nos colocamos nessa condição. A angústia da vida, as dores da alma, elas nos fazem submergir e às vezes nós sumimos, sufocamos, nos afogamos nas angústias da vida. Mas a paz que o Senhor tem para nós nos diz que mesmo que a gente esteja ali naquela angústia, emperrado naquela luta, o Senhor está do nosso lado e Ele vai dizer: filho, eu vim para te ajudar, eu vou tirar a angústia da tua alma, eu vou tirar a dor da tua alma, e não importa o que aconteça, eu estarei sempre contigo. Que nós possamos estar tabernaculando com Deus, que nós possamos entender que as dores da alma, elas vêm, elas são reais para todos nós, cada um com o seu grau de dificuldade para cima ou para baixo, mas todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dúvidas, as nossas angústias. Vai ter aquele dia que nós, como cristãos, vamos dobrar o nosso joelho e vamos estar passando por uma luta onde a angústia vai ser tão grande que a gente vai abrir os lábios e não vai conseguir falar. Vamos orar apenas em espírito, porque a dor da alma está nos atormentando. Mas você sabe o que é que existe de especial nisso? É que o Deus que nós servimos, os nossos lábios não vão estar mencionando palavras, mas o Espírito Santo vai estar trabalhando no nosso coração. E aquela dor que estamos passando, ela vai passar, porque ela é passageira. Porque só o que permanece em nossa vida, quando nós estamos na presença de Deus, só o que permanece eternamente é o Deus que nós servimos. Então, que nós possamos, nessa noite, tabernacular com esse Deus, nos aproximar dEle, habitar com Ele. E não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando, o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. Ele está apenas olhando de cima aqui, porque todo aquele que nessa noite clamar, Ele vai se aproximar de você para te abençoar. Vamos nos colocar de pé, antes de passar a palavra. Eu gostaria que a igreja ficasse com os olhos fechados, intercedendo, e gostaria de fazer uma pergunta. Se existe alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus, ou se existe alguém aqui nessa noite que gostaria de renovar a sua aliança, ou se existe alguém aqui nessa noite que mesmo como um cristão está passando por um momento muito difícil, continue orando, muito difícil da sua vida, que você possa vir até aqui nesse momento. Ninguém vai perguntar nada sobre a sua vida,
mas nós como igreja vamos apenas orar. Se você quer nessa noite receber uma oração, se você quer nessa noite tabernacular com Deus, se você quer que o Espírito Santo de Deus, ele faça algo de especial na sua vida, eu queria te convidar a vir aqui até frente. Seja para reconciliar, seja para aceitar Jesus, ou até mesmo um cristão que queira receber uma oração. Eu ainda estarei perguntando por mais uma vez, antes da gente orar, se existe alguém aqui nessa noite, pode vir, Renato, fica à vontade. Alguém que fica com o Renato aqui, acompanha ele. É nosso vizinho, um grande irmão e amigo. A gente já vai orar. Tem mais alguém? Mais alguém que gostaria de receber oração nessa noite? Gostaria de pedir a Painho, pastor Zé Maria, para fazer essa oração.